mais um bate-papo. Eu tenho experiência em alguns dos MIGs que serão citados, tá? E que eu puder ajudar, será de grande prazer, tá? Obrigado pelo convite. Primeiro, acho que a cirurgia do glaucoma nunca foi tão comentada como vem sendo comentado ultimamente, né? Ficamos muito tempo aí na trabeculectomia, mitomicina, lisa ponto, agulha, refaz track, não penetrante, track de novo, tubo, era aquela situação, Seidel, enfim. E os MIGs vieram para mudar um pouco esse paradigma da cirurgia do glaucoma, tá? É uma cirurgia de um elevado perfil de segurança, tá? Tem uma previsibilidade cirúrgica, né? Você não tem as complicações que uma TREC te traz no pós-operatório, tá? E evitam, na maioria das vezes, ou até limitam em alguns casos, a manipulação da conjuntiva. Existem MIGs que você precisa de conjuntiva, tá? Abordagem AB interno, pouco traumática, eficaz e de recuperação visual bem rápida, como semelhante a uma cirurgia de catarata. Okay? A vantagem também está aqui, ó, uma pio controlada de maneira consistente nas 24 horas, exatamente o que o André já havia comentado a respeito das medicações de liberação lenta, né? Você vai diminuir o número de gotas ao dia, vai provocar menor impacto na qualidade de vida do paciente, uma diminuição de custos a longo prazo, menor impacto na superfície ocular do paciente e melhor aderência ao tratamento. Paciente feliz, né? Médico feliz. E quais são as indicações para MIGs? Primeira coisa, de maneira geral, um glaucoma de ângulo aberto, tá? Estão frequentemente indicadas em associação com a cirurgia de catarata. Isso aqui nós vamos comentar no slide seguinte, tá? Para glaucoma inicial, algumas possibilidades de MIGs, cirurgia microinvasiva. Para glaucoma moderado, MIGs filtrante, que nós vamos comentar o que seria, e a cirurgia filtrante propriamente dita, a TREC ou a não penetrante. Para glaucoma avançado ou progressivo, entra a MIGs filtrante e a cirurgia filtrante. Tem colega, principalmente colegas de Brasília, que estão entrando aqui com MIGs mais endolaser guiado, né? E a contraindicação, a grosso modo, o glaucoma de ângulo estreito ou fechado e o glaucoma neovascular. Legal. Por que a respeito da catarata? Olha isso que interessante. Porque na cirurgia da catarata, você pode aproveitar aquele momento e oferecer ao paciente que usa uma droga, duas drogas, a opção de diminuir o número de colírios ou até extinguir o uso dos colírios, tá? Lembrando que mais de 1 em cada 5 pacientes que serão submetidos à cirurgia de catarata já fazem uso de pelo menos uma droga. Então é a oportunidade do paciente já aproveitar o momento cirúrgico e estar melhorando o seu tratamento. Então esse era o esqueminha que a gente tinha até então, né? Um paciente com pio-alvo atingida, imunoterapia, um glaucoma inicial, facoemulsificação e continue com o seu colírio. Um glaucoma moderado, você poderia fazer a facoemulsificação e continue com o seu colírio, ou então você partia por uma facotrec ou uma não penetrante associada, porém você já havia manipulação da conjuntiva, que isso poderia te atrapalhar futuramente. No glaucoma avançado, você já entrava em facotrec ou não penetrante, né? Agora, em pacientes com pio-alvo com terapia múltipla ou pio-alvo não atingida, você já entrava no inicial, no moderado e no avançado em cirurgia combinada. E cirurgia prévia falhou, você entra com implante valvar. Isso mudou um pouco com o advento da MIGs. Então, o paciente com glaucoma inicial, moderado, você já pode cair aqui, ó. Tá? Então você pode, mesma coisa que o Henrique, vocês podem só mandar e-mail e eu mando a aula para vocês com o meu prazer, tá?
pode ficar tranquilo. Então aqui você entra com Facomig's, quer dizer, você promove melhora no tratamento do paciente e assim, se um dia ele precisar daquela conjuntiva está virgem, está tranquila, tá? Legal. E quais são as técnicas, assim, principalmente para o cirurgião de catarata que não está habituado com o ambiente da cirurgia do glaucoma? Primeira coisa, a posição do microscópio muda. Eu sou cirurgião de cabeceira, tá? Mas aqui foi só para mostrar o colega fazendo cirurgia temporal, tá? Então, aqui numa cirurgia de catarata, tá? A proximidade dele do paciente e a angulação do microscópio. A hora que você entra para MIGS, isso inverte. Você toma uma distância do paciente, o seu braço estica, você faz uma inclinação do microscópio em 35 graus, tá? E você também angula a sua objetiva. Então muda a posição do microscópio, muda a posição da cabeça do paciente, que ele tem que virar para lá, tá? Não está mais reta, ela tem que virar para lá. E muda também a posição do cirurgião. Então notem aqui a angulação do braço do cirurgião, como é que já fica. Então é uma coisa mais distante. Ok. E primeira coisa para quem pretende fazer MIGS é conhecer o sítio que você está trabalhando. Então você precisa saber a anatomia de onde você vai estar mexendo. Você precisa conhecer a gonioscopia. Então assim, pretendo entrar na área de MIGS, treine gonioscopia em consultório, entendeu? Qualquer paciente, a gonioscopia, com o tempo ela foi se tornando mais voltado para glaucoma. Então assim, vamos voltar. Então treine em gonioscopia e entendam onde você está trabalhando, tá? E aí a gente utiliza de algumas lentes. Melhor? A gente utiliza de algumas lentes para poder visualização do ângulo durante o procedimento. Essa é a lente que já se usava no glaucoma congênito, né, de Swan-Jacob, né, que teve algumas alterações com o pessoal de cada laboratório, acabou fazendo coisas semelhantes, mas é a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, não é só a situação de você implantar o MIGS na malha trabecular. A mão esquerda, você está segurando a lente, se você apertar um pouquinho a lente, apertar ficou pesado, né? Se você apertar um pouquinho a lente, você vai começar a ter dobras na córnea e isso te atrapalha a visualização, tá? Então tem que ter uma mão leve ali para você ter uma boa visualização nessa lente. Esse outro tipo de lente, ela tenta já facilitar essa situação. Então ela tem um molejo aqui, né? E além de ter um semelhante a um anel de torta, né? E aí então você consegue segurar a posição do olho. Essa aqui é a minha preferência, tá? Essa lente, se quiser ver, essa lente eu não preciso utilizar, eu não preciso segurar, tá? Eu posiciono a lente no olho do paciente e fico com hands free, né? Então eu consigo até ter mais segurança no implante do procedimento, tá? E além de ter uma amplitude muito boa de visualização. E evita então dobrar a córnea. Você tem uma visualização assim fantástica. Esse outro tipo de lente, esse vídeo é do Monsanto, tá? Qual que é a vantagem dessa lente que foi desenvolvida pelo Armed? Você não precisa inclinar o microscópio, tá? Então na mesma posição que o cirurgião de catarata está, ele permanece, tá? E tem uma excelente visualização também, tá? E ela gira, então você consegue ter uma ótima visualização. O André acho que é o mais indicado para falar sobre essa lente, que ele tem mais prática nisso aí do que eu, nessa lente, né? Para o faqueiro é excelente, né? Né? Interessa isso, não tem que parar, mexer. Exato. Você já está naquela posição, coloca a lente e vai. E aí as dicas para iniciar a sua cirurgia. Quando você acha que virou a cabeça o suficiente do paciente, não no caso da lente do André, pode virar um pouquinho mais. Evite pressionar o olho com o gonoprisma, pois pode prejudicar a visualização das pregas da corneanas, tá? Viscoelástico em excesso pode ocasionar o colapso do canal de Schlem.
O sangramento atrapalhando a visualização das estruturas camerulares pode ser removido com viscoelástico. Se sangrou um pouquinho e está dificultando de visualizar, coloca o visco coesivo, você tem uma boa visualização. Tá? Miótico após a cirurgia de catarata, aí vai de cada um. Tá? Eu normalmente eu não uso, até pela intimidade que eu tenho com a estrutura. Mas você pode usar, que te facilita. A primeira tentativa do implante é sempre a melhor chance de sucesso. O que pode fazer, então, até para quem não tem aquela rotina de visualização, de guanoscopia, durante a cirurgia você pode usar o azul de Trypan e te ajuda bastante também. Tá? Ele cora todo o canal de Schlenn ali. Ou então, se acabou a faco, deixa o olho hipotônico, o sangue vai refluir e você vai ver o sangue no canal de Schlenn. Vai lá que você acerta. Ô Bruno, deixa eu perguntar, o azul... Eu achei que fosse brincadeira. Não, eu que falei dele. O azul de Trypan usar no final da cirurgia? Eu não entendi. Ou se você usou no começo, ele já... Não, é depois que você terminou a faco, porque depois, antes ali, você já tirou tudo. Você já lavou, foi DSS junto. Se for sob bolha de ar, então é menos ainda, porque eles não chegam ali, né? Sob bolha de ar. Bolha de ar? Colocar uma bolha para depois colocar o azul. gente que usa sob bolha. Tá, não, entendi a sua pergunta. Não, aí nem vai nem chegar. Aí teria que ser depois da facto, você joga para você identificar. Aí você consegue ver, inclusive, de visualização direta, nos próprios vasos conjuntivais ali, eles saindo. Mas eu acabo despressurizando um pouquinho, reflui, volta um pouquinho de sangue, você visualiza tranquilamente. E aqui alguns tipos de MIGs, né? Nós temos os MIGs que entram pela via convencional, né? Via trabecular, do canal de Schlenn, canais coletores, uma drenagem supracoroidiana e a drenagem subconjuntival. Eu sei que meu tema é sobre indicação, mas eu vou ter que comentar um pouquinho rápido de cada um, porque cada um, vocês vão entender que assim, vai ser difícil essa indicação. Dentro da via convencional, dentro de via convencional, nós temos os bypass trabecular, que entra o iStent, o iStent Inject e o Hydrus, que não tem no Brasil, tá? E as cirurgias de ablação trabecular, que você arranca um pedaço, tá? Nas drenagens supracoroidianas, o iStent Supra, que não está também, não temos disponível, tá? O SciPass, infelizmente, teve que ser retirado, mas o SciPass já estava com liberação de Anvisa, FDA e tudo, mas infelizmente teve que ser retirado. E drenagem subconjuntival, o Shen, que provavelmente vai ser para o final do ano que vem. Beleza, então vamos nesses de vias convencionais, da via convencional, que é a da malha trabecular, que é a principal responsável pela drenagem do humor aquoso, né? Esse é um corte histológico da malha trabecular. Aqui um glaucoma, aliás, aqui uma malha normal e aqui um glaucoma primário de ângulo aberto. Olha a diferença dessa estrutura, parece uma muralha, né? Então é essa muralha que nós vamos, é o primeiro obstáculo que nós teremos aqui, né? Sabemos que no glaucoma de pressão normal tem as alterações metabólicas e as alterações estruturais que vão provocar uma resistência do humor aquoso. Mas além disso, vale lembrar que existe um caráter pulsátil de drenagem das válvulas do canal de Schlenn e dos canais coletores. Então quer dizer, em alguns casos não adianta você estar com a malha trabecular, você arrancar a malha trabecular ali se esses canais coletores não estão em funcionamento, tá? Então o objetivo vai ser tentar recuperar esses canais de Schlenn, essas válvulas, os canais coletores, recuperar o funcionamento, tá? Então, o que acontece? Você quer restaurar as alterações anatômicas em busca de uma situação mais fisiológica da drenagem do humor aquoso, diminuindo a pio sem causar dano ao tecido. Que tecido? Conjuntivo, tá? Preservando, então, para futuras intervenções. Quais são os obstáculos que teremos aqui? Nem todos os canais coletores drenam igualmente.
e você vai ter que achar o que drena, o que tem o escoamento mais ativo e tentar recuperar a funcionalidade dos ruins. Ok? A cicatrização causada pela própria técnica cirúrgica, dependendo da técnica, né, que agride um pouco mais, e a resistência distal, aqui pensando inclusive na pressão venosa episcleral, né, que aí passa a ser contraindicado em situações de Studeweber, Graves, e em situações que você precisa de uma pressão alvo menor que a pressão venosa episcleral. Então vamos a cada um deles aqui, rapidinho. Dos bypass trabecular, você faz uma comunicação do humor aquoso diretamente da câmara anterior para o canal de Schlemm. Eles não sofrem resistência da malha trabecular ou do justo clavicular no seu escoamento. Ok. O assistent inject faz uma comunicação direta. O assistent geração 1 e o hidrus, além de fazer essa comunicação direta, eles fazem uma canalização do canal de Schlemm. Acaba dilatando aquela região. Geração 1 tem 1 milímetro de comprimento nesse tubinho que vai ficar dentro do canal de Schlemm. E o hidrus, 8 milímetros. Então esse é o assistent, né? Já está liberado pela Anvisa. São mais de 300 mil implantes. Tá? Aqui, essa parte fica de frente para... Aliás, tem uma caneta aqui do assistente, se quiser. Tem 2 tiros aí ainda, só que não tem dispositivo. Essa parte aqui fica de olho para a câmara anterior. São 230 micras de abertura. Esse aqui já entra para o canal de Schlemm e mais 4 aberturas aqui. Então, ele todinho tem 360 micras de espessura. Isso equivale a 3 flaps de Lazic, é isso, Henrique? É isso aí. Ok. Ele deixa a anatomia natural praticamente intacta, né? Preserva para futuras cirurgias, né? E um perfil de cuidado pós-operatório semelhante à cirurgia da catarata. Ok, vamos passar para frente. Essa é a caneta que está rodando por aí. Você tem ele é posicionado na ponteirinha, você tem o fio guia aqui, tá? Você tem, nessa caneta você tem 2 assistentes, são colocados 2 assistentes, mas você tem direito a 4 aplicações, 4 tiros, tá? Se você não conseguir colocar os 2 assistentes em 4 tiros, você perdeu esse... Você perdeu você perdeu 8 mil. Se alguém quiser apertar aí, deve ter mais 2 tiros, pode apertar, tá? Ele tem uma... Você faz uma aplicação de 2 a 3 horas de intervalo, tá? Aqui eu vou passar que é só a técnica do assistente, ele não pode estar tortinho, ele tem que estar exatamente reto, porque senão o stent, se você tiver tortinho aqui, ele acaba parando aqui, ó, tá? Eu tenho um vídeo meu que eu fiz isso, eu vou até mostrando. E aqui a posição dos 2 assistentes, né? Legal. E aí onde você faz essa aplicação? Região nasal inferior. Por quê? É onde tem o maior número de veias aquosas, possivelmente o maior número de canais coletores. Passa para lá. Esse aqui é um vídeo meu, tá ruim a qualidade, mas essa lente não é essa lente que eu trouxe, quando eu estava começando. Esse foi um dos meus primeiros vídeos, inclusive. Aí você vai ver que, inclusive, os 2 assistentes ficaram muito próximos um do outro. Era para ter ficado mais distante. Mas quando você está começando, você quer colocar. Depois você estuda a posição que você vai colocar. Mas ele era para ser um pouquinho mais distante. Mas ok, é uma cirurgia rápida. Você pega a mão, a curva de aprendizado é tranquila, tá? Então é legal. Ali você já nota aqui o sangramento de retorno venoso, né? Pelo próprio assistente. Ok. Aqui, ó, ficou um pouquinho, deveríamos estar um pouquinho mais espaçados. E aqui numa cirurgia combinada com faco, eu sou de cabeceira, mas eu acho que eu vou ficar perto ali, André, porque esses vídeos estão um pouco... E aí, aproveitando então, eu fazendo um implante de lente clara, e
E aí eu só giro o microscópio e recoloco coloco o implante. Eu vou deixar um pouquinho só esse vídeo, porque você vai ver que eu coloquei o primeiro implante e o segundo dispositivo eu falhei. Uma costela, a outra costuma falhar, né? Então o segundo aí falhou, mas aí ficou posicionado na caneta, eu fui lá e apliquei de novo com o terceiro disparo. Ali, aí, as dobras da córnea aqui, ó, tá vendo? Eu tô apertando muito com a mão esquerda, você dobra, você perde visualização, tá? E aí eu apertei e o guia, ele não estava reto. Então, você aperta, a hora que você dispara, o stent fica preso, ele não vai tudo. Ele fica preso na pontinha aqui. Ó, ele não veio, ó, veio junto, tá vendo? Continua na caneta, ó. Ah. Aí eu cheguei do outro lado e recoloquei. Ok, posso passar? Resultados do iStent Inject. Aí que tá. Parece previsão do tempo aqui, né? Mínima de 16% e máxima de 38% de redução. Então, assim, é difícil você pegar alguma... exato. Mas a próxima vai valer a pena. E esse aqui é o iStent geração 1, tá? Tem 1 milímetro de comprimento e se reposiciona aqui. Só que esse aí você vai ter que canalizar, né? Rapidinho aqui. Esse aqui você tem que canalizar. This is the Glaukos iStent being placed into the trabecular meshwork. You can see the pigmented trabecular meshwork just above the scleral spur. After the stent is inserted, it is released and that just makes sure it's... E aí você coloca, canaliza e ok. Esse aí você coloca um só, a caneta vem só com um. Só que esse você pode pegar várias vezes, tá? E o resultado do iStent, aqui de 33, 22, não é bem assim, né? E aí, pelo uso de colírios, o número de colírios do segundo para o terceiro, você já não tem uma redução. Quer dizer, você não tem uma melhora no terceiro implante de iStent. Agora sim, isso aqui é um trabalho comparando o iStent com o iStent Inject do Ricardo Guedes, de Juiz de Fora, tá? Então é um trabalho que é confiável, né? Você tem aqui uma redução de pressão do iStent, ele teve dados dele, né, de 15,8% e do iStent Inject de 26,6%. Tá? E isso se mantém depois de um ano, ó, tá? Até abaixou um pouco mais. Ok, esse é o Hydrus. O Hydrus nós não temos aqui no Brasil, mas ele é o mesmo propósito do iStent geração 1, né? Que ele vai canalizar também o canal de Chile. Ele tem uma ponteira que ele penetra na malha trabecular, chega ao canal de Chilem e aí ele começa a implantar, tá? É uma estrutura 8 vezes maior que o iStent e ele fica com uma ponteirinha exposta aqui, ó, tá? Ok. Agora vamos aqui para cirurgia de ablação, tá? O ABIC, o GAT e o Kahuki. O ABIC, você precisa de um aparelho que é o iTrack, tá? Que ele vai fazer uma dilatação do canal de Chilem. Ele mantém a malha trabecular, só que ele vai fazer microperfurações
Porque com a própria dilatação com visco, ele quebra as traves do canal de Schlemm e faz umas microperfurações na malha trabecular. O GAT você vai fazer com o mesmo aparelho, porém você faz uma trabeculotomia, tá? E o GAT modificado, claro, vai tentando facilitar os custos, diminuir os custos. É o mesmo princípio do GAT, só que é feito com fio Prolene 5.0. E o Kahuku é uma pazinha, uma lâmina que você arranca toda a malha trabecular. Ok. Então a BIC, você vai entrar com catéter de fibra ótica, Y-Track, vai conectar aqui no injetor, é um visco, tá? E na hora que você canaliza o canal de Schlemm, na hora que você vai tirando, o seu ajudante vai soltando o visco para ir dilatando essa região, tá? Então tem como objetivo cateterizar e dilatar o Schlemm, faz as microperfurações da malha trabecular e quebra os septos do canal de Schlemm, tá? Ele separa a parede justacanalicular, possivelmente herniada de outros coletores. Então ele acaba tentando recuperar isso aí também. Você precisa do Hilon, no Brasil é o Hilon 10, tá? Os demais, esse aqui é muito pesado, ele pode ter pico hipertensivo, os demais não se usa, não tem aqui, não é aprovado na Anvisa, e esse Endocoat não cabe no bico do Y-Track. Indicações, as mesmas da maioria das MIGs, tá? Glaucoma leve a moderado, e as contraindicações é a impossibilidade de visualização, um ângulo fechado com sinéquia, cicatrizes canaliculares de alguma cirurgia já realizada, a íris emplatou, glaucoma neovascular e olhos submetidos a múltiplas sessões de trabeculoplastia de argônio, né? Aqui uma trabeculoplastia de argônio, você acaba queimando a malha trabecular. Ele tem um guia, né? O ABIC ele tem uma ponteirinha que é um guia. Aí o colega já jogou o biótico. E através desse guia, desse LEDzinho, você vai seguindo e vai vendo onde você está canalizando, tá? Se está realmente no caminho certo, porque às vezes ele pode buscar novas saídas aqui, e aí você, se continuar, pode ter danos piores aí, né? Então ele vai até o final e na volta ele vai tirando e o assistente vai jogando o metil para fazer dilatação. Beleza. Os resultados do ABIC, a grosso modo, cadê? A PIL prévia de 20, 19, 21, vai para 12, 12, 12, quer dizer, tem uma redução até aqui interessante, tá? E aí vem o GAT. O GAT usa o mesmo aparelho, só que você não utiliza o Hilon, você não utiliza o visco, tá? E o que acontece? Ele não vai fazer a dilatação dos canais coletores, mas ele vai arrancar toda a malha trabecular, tá? Então a indicação é em adultos de glaucoma de ângulo aberto, glaucoma primário congênito ou juvenil. E a contraindicação absoluta é uma câmera anterior instável, uma língua suturada, impossibilidade de interromper o tratamento de anticoagulação, impossibilidade de identificar estruturas angulares, ângulo fechado, né? E relativa, olha isso que interessante, impossibilidade de elevar o decúbito 30 graus por 2 semanas de pós-operatório. Por quê? Porque você vai arrancar toda a malha trabecular. E há casos descritos de ifema do pós-cirurgia. Então, se o paciente estiver deitado, possivelmente ele vai apresentar retorno de sangue e vai ter ifema. Então, recomenda-se após a cirurgia o paciente ficar com cabeceira elevada a 30 graus. Eu acho um pouquinho mais traumática, mas é interessante. Aí você vai com uma lanceta, né? Pode ser com uma agulha, você identifica o canal de Schlemm, faz o mesmo procedimento, você vai com o Y-Track, passa por toda 360 e aí, ao invés de você injetar o visco, aqui já acabou, né? Ao invés de você injetar o visco,
você simplesmente pega uma ponta a outra e traciona, você arrebenta toda a malha trabecular, tá? Ó, ali, ó, já voltou, né? Aí ele pega uma ponta na outra e puxa toda a malha trabecular. Ok. Aí, para que você precisa de um aparelho Wi-Trax? Você pode pegar um ProLane 5.0, fazer igual vocês fazem no Yamane, seca um pouquinho a ponteira dele, faz uma flange, né? Para deixar ela mais não tão traumática, né? E você entra com o ProLane. Claro, você não vai ter aquela marcação do LED, né? Mas você tem o mesmo resultado. Né? Você vai passando o fio, reposicionou o fio lá e puxa. Tanto é que os trabalhos de GAT modificado estão juntos, né? E você tem aqui, ó, redução de 26 vai para 15, 22 vai para 14, tem também uma redução importante, mas é mais traumático, tá? E aí entra então o 29º item da aula do André. Se você usa o iTrack para fazer uma canalização e uma dilatação dos canais coletores, e depois você usa o iTrack para fazer uma redução, uma retirada da malha trabecular, por que você não pega um aparelho que faça os dois? E aí você dilata o canal de Schlenz, você faz uma abertura dos canais coletores e você arranca a resistência da malha trabecular. E aí então, esse seria o 29º item da aula do André que ele me cedeu, eu agradeço inclusive, tá? Que é o Omni, tá? Ele também faz a viscodilatação. Esse aqui é legal, vou deixar o vídeo, é legal a gente acompanhar. Ele faz a viscodilatação, abre todos os canais coletores e depois faz o mesmo princípio do GAT modificado. Quer dizer, você tem todas as redes funcionando, tá? E recupera inclusive outros canais coletores não funcionantes. Então aí primeiro ele faz a mesma coisa do iTrack, ele passa, depois volta com o visco, tá? Faz superior, depois faz inferior. Ele entrou, aí a hora que ele volta soltando o visco elástico. E a hora que ele vai soltando o visco elástico, ele vai dilatando essa região e dilatando os canais coletores. Ok? Repete-se a mesma situação na parte superior. E aí tira tudo, entra de novo e faz o que o GAT faz, né? Entra duas vezes, tá? E faz o que o GAT faz e arranca a resistência da malha trabecular. É legal, eu achei interessante isso. Legal. E o Kahook? O Kahook nós temos aqui. O Kahook é uma lanceta, né? Que você faz no glaucoma congênito a gente fazia goniotomia com a própria agulhinha, né? Mas no Kahook você retira o tecido, tá? É diferente da goniotomia tradicional, que você com uma lanceta você simplesmente apresenta. Esse com o Kahook ele tem uma ponteira aqui, uma rampa e duas lâminas, tá? Com a ponta você vai entrar na malha trabecular, a rampa ela vai levantar e esticar toda a malha trabecular e você passa cortando, arrancando todo o tecido. Quer dizer, você não tem resquício do tecido lá, tá? Indicações: é o glaucoma inicial moderado, o glaucoma avançado, deve ser avaliado com precaução, mas pode ser feito, tá? E a contraindicação formal é o neovascular. Redução de pio aqui em torno de 26, 25%, tá?
E os resultados de Kahook com Faco Assistent, o Kahook superou o Assistent. Em termos de valores, hoje você compra um Assistent por R$ 6.980, né? O Kahook, a lanceta, você paga R$ 1.000 na lanceta, que se você quiser você pode mandar para Oxford e usar mais algumas vezes. A questão é que uma você faz uma amputação, você arranca toda a malha trabecular, e o outro é uma cirurgia mais elegante, que você posiciona, mas você tem toda a proteção de retorno da própria malha trabecular. É 360 graus? Não é 360, são duas regiões. Você pode fazer tanto de dentro para fora, faz de dentro e sai, aí vem para cá, sai, ou aqui e vem, e aqui e vem e encontra as duas, entendeu? Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Mas o interessante é você encontrar as duas para você poder tirar depois o tecido. Às vezes, se você fizer separado, você precisa pegar uma micropinça e arrancar o tecido, tá? Se você fizer as duas se encontrando, você acaba arrancando, conseguindo arrancar o tecido com o próprio Kahook, tá? O Kahook eu já fiz também. No começo eu senti um pouco de dificuldade, porque às vezes eu acredito que eu estava um pouco mais profundo na hora que eu fui colocar. Então, a hora que você gira para cortar, o olho girava junto, tá? Então, porque eu estava profundo, estava tirando mais coisa. Então, eu deveria ser um pouquinho mais superficial, tá? Então, ele vai arrancando toda a malha ali e deixa exposto a parte posterior do canal de Schlein, a valeta ali do canal de Schlein. Desculpa, Bruno, não entendi direito. Quantos graus você faz isso? O tanto que você tiver possibilidade de fazer. O tanto que você alcançar. Você não roda, nada disso. Não, não. Vai fazer só no... Você vai fazer nasal ali, o que tiver de frente para você, o que você conseguir, até onde você conseguir atingir. Tá? E então agora de drenagem supracoroidiana, temos o Assistent Supra e o SciPass, que são muito semelhantes, tá? O SciPass ainda está nós não temos ainda, aliás, o Assistent Supra nós não temos aqui ainda, e o SciPass teve tirada de circulação, obrigado. Mas são muito semelhantes os dois, entra no espaço supracoroidal. E uma pena, porque a taxa a resposta deles é impressionante, é uma coisa interessante e com certeza mais uma alternativa para o nosso tratamento. E a hora que for fazer a cirurgia, ao invés de você entrar na malha trabecular, você vai entrar no esporão escleral. Redução de pio em torno de 30%. Tá? É legal. E o Shen, que está para chegar, né, por uma drenagem subconjuntival, que também é interessante, que é o objetivo de oferecer uma alternativa simples e segura para uma cirurgia fistulizante, né? É uma drenagem artificial que entra a câmara anterior e o espaço subconjuntival. É um tubo 100 vezes mais flexível que o próprio tubinho do Armed que a gente faz, então ele é muito maleável, tá? Um diâmetro de 45 micras, um comprimento total de 6 milímetros. O que é legal é o seguinte, ele você não tem hipotonia. Apesar de você colocar no contato direto, ele tem uma resistência que você não tem hipotonia. Então fica em torno, no mínimo ali, em torno de 6 a 8, tá? As indicações: glaucoma primário, pseudossolativo, pigmentar de ângulo aberto, refratário de ângulo aberto, e as contraindicações: glaucoma neovascular, ângulo fechado, inflamação ocular ativa, tá? Válvula de drenagem naquele quadrante que você vai utilizar, tá? A eficácia, pio média, varia de 21% a 41%, tá? O trabalho mostrando o Shen versus Shen combinado com Faco são índices completamente semelhantes, tá? O Shen com a Trek, o Shen teve 43%
de agulhamento, quer dizer, mostra aí uma taxa de insucesso? Não. Por que a TREC não teve um número maior aqui? Porque na TREC você tem disponibilidade de fazer uma lista de sutura prévia, né? Coisa que no Shen não tem. Então, assim, em termos de segurança e perfil de segurança e outras modalidades, não teve diferença nenhuma entre os dois. Tá? Ali você faz só uma marcação de onde você vai sair com a cânula, né? Você faz uso da mitomicina também, a mitomicina não está livre disso aqui, você faz subconjuntival a mitomicina. De verdade. É verdade, o André falou aí uma coisa que é interessante. A diferença do Shen dos outros é que você está diante de um pós-operatório de glaucoma. Tá? Os outros, o pós-operatório dos outros MIGs é muito mais tranquilo, né? Uma recuperação normal. Essa aqui é uma facilitação para a cirurgia do glaucoma da TREC. Tá? Então ali ele já posicionou e eu acabei pulando ali, mas pelo tempo inclusive. Ele entra pelos polares escleral e passa subconjuntival. Ok, então já temos, né, inúmeras possibilidades de fazer uma cirurgia microinvasiva, né? Seja ela com bypass ou seja ela com ablação. E agora? Isso aqui, de onde eu estava, o André também. E agora? Como é que nós vamos escolher que tipo de MIGS nós vamos utilizar e para que tipo de paciente nós vamos fazer esse MIGS? Os colegas cardiologistas, hemodinamicistas, se você tem um foco único numa coronária, você entra com um stent e trata aquela posição. Você sabe exatamente onde tratar, né? Se você tem lesões múltiplas, você sabe que não adianta você colocar muitos stents. Você vai fazer o quê? Uma revasc. Então você vai tentar recuperar aquilo lá. Vai ser um pouco mais agressivo. Ok, mas eles sabem onde está o defeito. E a gente? Diante de um canal de Schlein, vários canais coletores e uma malha trabecular danificada, a gente não sabe exatamente onde está o problema. Se está na malha trabecular, onde está o maior número de canais coletores que estão funcionantes, né? Então a gente vai nasal inferior, por quê? Porque é onde tem maior número, mas a gente não sabe onde funciona, né? Então eu acho que, apesar de todas essas inovações que vem vindo, eu acho que falta ainda a gente ter um estudo pré-operatório, de saber qual MIGS indicar e onde colocar, tá? E para quem quer aprender um pouquinho mais, treine goroscopia indireta no consultório, conheça melhor a anatomia e a indicação cirúrgica. A goroscopia direta, treine após a sua cirurgia de catarata. Gonioscopia, esse site é muito legal, chama gonoscopai.org. Tem vários tipos de patologias e fisiológicos também, tá? É um excelente site para estar aprendendo. E para quem quer entrar no mundo de MIGS, esse é um manual prático aqui do Ricardo, do Akira, que é muito legal, tá? E me baseei muito nessa apresentação, nesse manual. E aqui segue o convite para todos vocês. Dia 5/10 teremos um evento lá em São José do Rio Preto, cirurgia ao vivo, tá? Com implante de iStent Inject, Panoptix, Acrisoft IQ Tórica e Clarion com Inject, tá? Estão todos convidados. A primeira o evento que nós temos de cirurgia ao vivo, primeiro não, a última que foi feito, foram esses malucos para lá para fazer Yamani ao vivo. E foi tudo muito certo, graças a Deus. Agora vamos para catarata e glaucoma. Obrigado.